Olá, torcedores tricolores! Hoje vamos explorar a rica e emocionante história do Fluminense Futebol Clube, um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro. O Fluminense foi fundado em 21 de julho de 1902 por Oscar Cox, no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro. O clube surgiu como uma representação da classe empreendedora e intelectual emergente da cidade, distinguindo-se dos clubes tradicionais da elite agrária e dos imigrantes. Sua primeira vitória ocorreu em uma prova de atletismo em 1902, e o primeiro jogo de futebol foi realizado em outubro do mesmo ano, resultando em uma vitória por 8-0 sobre o Rio Futebol Clube. Originalmente havia ideia de nomear o clube como Rio Futebol Clube, mas prevaleceu o nome Fluminense, derivado do latim flumen, que significa rio, também utilizado para se referir aos nativos do estado do Rio de Janeiro desde 1891. Durante o início do século XX, o Fluminense conquistou várias glórias no Campeonato Carioca, com destaques com Henry, Welfare e Oswaldo Gomes. Pioneiro no futebol brasileiro, o clube construiu o primeiro estádio de cimento da América Latina, o Estádio de Laranjeiras, que se tornou sede de importantes eventos esportivos. Em 1914, o estádio foi palco do primeiro jogo da seleção brasileira, e em 1919 foi sede do Campeonato Sul-Americano de Seleções, onde o Brasil conquistou seus primeiros títulos. Em 1922, o estádio foi ampliado e se consolidou como um símbolo de invencibilidade para a seleção brasileira, como o último título conquistado no local em 1931. O Fluminense jogou no estádio de Laranjeiras até 2003 e manteve seus treinamentos ali até 2016. Na década de 1920, o Fluminense ampliou sua popularidade, deixando de ser exclusivo para a elite e promovendo a profissionalização do futebol no Brasil. Em 1949, o Fluminense tornou-se o único clube da América Latina a receber a taça olímpica concedida pelo Comitê Olímpico Internacional. O Fluminense começou com as cores cinza e branco, mas em 1904, devido à dificuldade de encontrar tecido cinza, adotou as cores verde, branco e grená, formando o famoso tricolor. O escudo, inspirado no estilo suíço, idealizado por Oscar Cox, apresenta as iniciais do clube em letras estilizadas góticas e 3 estrelas que representam os tricampeonatos cariocas. A camisa tricolor do Fluminense é uma das mais icônicas do futebol, tendo sido descrita como a camisa mais linda do mundo pela imprensa argentina. Desde 1904, a camisa tricolor foi oficializada e estreou em 1905. Entre 1935 e 1941, o Fluminense conquistou 10 títulos, incluindo o Campeonato Carioca e torneios municipais e interestaduais. Na era Maracanã, o clube continuou vitorioso, conquistando o Campeonato Carioca de 1951, a Copa Rio de 1952 e sendo pioneiro no torneio Rio-São Paulo. Em 1970, o clube venceu seu primeiro Campeonato Brasileiro, com destaque para jogadores como Félix, Samarone e Mickey. Ao longo do século XX, o Fluminense consolidou-se como um dos clubes mais importantes do Brasil, tanto pelos títulos quanto pela contribuição ao desenvolvimento esportivo e cultural do país. O Fluminense viveu épocas de glórias que marcaram sua história. Nos anos de 1975 a 1977, a chamada Máquina Tricolor, no esquadrão do Fluminense, estava com craques como Roberto Rivelino, conquistou títulos cariocas e torneios internacionais. Em 1984, liderado por Romerito, venceu o Campeonato Brasileiro em cima de um de seus rivais, Vasco da Gama. De 2007 a 2012, o time de guerreiros conquistou 2 brasileiros, uma Copa do Brasil e um carioca, destacando Fred, Conca e Thiago Silva naquelas conquistas. O Fluminense de 2023 é marcante na história do clube por diversos motivos, principalmente por sua campanha na Copa Libertadores da América. Sob o comando do técnico Fernando Diniz, o Fluminense conseguiu alcançar a final do torneio pela primeira vez desde 2008, quando havia sido vice-campeão para a LDU em casa. Esse feito consolidou o time de 2023 como um dos mais importantes da história tricolor, especialmente pela forma de jogo ofensiva e criativa, que foi elogiado por torcedores especialistas. Além disso, a equipe se destacou por uma união e resiliência que conquistaram a torcida e devolveram ao clube o protagonismo no cenário do futebol sul-americano. Essa campanha foi marcada por nomes como Germancano, John Arias, Ganso, John Kennedy, André, Marcelo, Felipe Melo, o zagueiro Nino e o goleiro Fábio. Essa conquista ainda teve gostinho especial por ter sido dentro do Maracanã.
Fluminense tem como seus títulos mais importantes os 33 campeonatos cariocas, 4 títulos do Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, uma Copa Rio e uma Recopa Sul-Americana. O Fluminense é o clube do estado do Rio de Janeiro com mais presenças no G4 do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Carioca. É também o clube com mais participações no Campeonato Carioca e o oitavo com mais participações no Campeonato Brasileiro da Série A. A maior goleada do Fluminense foi contra o Football e Athletic, vencida por 11-0 em 1906. O maior artilheiro da história do clube é Valdo, com 319 gols, e o técnico com mais jogos é Zezé Moreira, com 467 jogos. Agora eu vou falar sobre ídolos do Fluminense que ainda não foram citados no vídeo. O goleiro Castilho, atleta com mais jogos pelo Fluminense. Foram 698 partidas realizadas com a camisa tricolor. Tele Santana, Assis e Washington César Santos, a dupla denominada de Casal 20, foi extremamente importante nos anos 80, extremamente decisiva no campeonato de 84, o Campeonato Brasileiro, e também no tricampeonato carioca de 83, 84 e 85. Deco, Didi, Gum, Carlos Alberto Torres, o Capita, Ézio, Marcos Carneiro de Mendonça, o primeiro goleiro da história da seleção brasileira, Gerson Canhotinha de Ouro, Preguinho, o autor do primeiro gol da seleção brasileira em Copas do Mundo, Pinheiro, Thiago Neves, Renato Gaúcho, Edinho, Marcão, Branco, Paulo Vitor, Orlando Pingo de Ouro, Tato, Paulo César Caju, Altair, Ricardo Gomes e Diego Cavalieri. O Fluminense conta com 3 principais rivais dentro do Rio de Janeiro. O primeiro deles sendo o Flamengo, onde realiza o tradicional Fla-Flu, o clássico das multidões. Esse é o clássico com o maior número de jogos disputados dentro do Rio de Janeiro. Outro grande rival do Fluminense é o Vasco, onde ele disputa o Clássico dos Gigantes. Esse é o único clássico carioca disputado na Copa Libertadores da América e também foi o clássico que decidiu o Campeonato Brasileiro de 1984. Outro grande rival do Fluminense é o Botafogo, onde realiza o Clássico Vovô, o clássico mais antigo do Brasil, com a primeira partida realizada em 22 de outubro de 1905, onde o Fluminense venceu pelo placar de 6-0. A Atlas Intel realizou uma pesquisa em 2024 sobre as maiores torcidas do Brasil. O Fluminense ocupou a 11ª colocação, com aproximadamente 7,2 milhões de torcedores. Além do futebol, o clube possui uma tradição em esportes olímpicos, com mais de 1.400 títulos até 2002, em modalidades como polo aquático, basquete, natação, tênis e esgrima. Suas instalações como o parque aquático e o estande de tiro foram palcos de importantes competições. O Fluminense também atua em projetos sociais e de responsabilidade social, incluindo o FluCamp, Outubro Rosa e o Flu Legends. No Rio de Janeiro, o Dia do Fluminense é celebrado em 12 de novembro e 21 de julho, e a torcida é considerada patrimônio imaterial da cidade. O mascote Cartola foi criado por Lorenzo Móveis e simboliza a nobreza dos fundadores do clube, sendo conhecido por seu traje elegante. Em 2016, o Guerreirinho passou a representar oficialmente o clube, inspirando-se na superação do time ao longo dos anos, principalmente após o Campeonato Brasileiro de 2009. A tradição do pó de arroz do Fluminense começou em 13 de maio de 1914, quando o jogador Carlos Alberto, ex-atleta do América, enfrentou seu antigo clube pela primeira vez. Conhecido por aplicar talco no rosto após fazer a barba, Carlos Alberto manteve esse costume no Fluminense, o que levou a torcida adversária a gritar "pó de arroz", de forma pejorativa. Com o tempo, essa provocação foi transformada em símbolo de orgulho pela torcida tricolor, tornando-se uma tradição que representa o clube. O termo torcedor, tão comum hoje no futebol, tem origem nas mulheres tricolores que acompanhavam o Fluminense no início do século XX. Nos jogos era comum que, ao ficarem nervosas durante os lances decisivos, essas mulheres elegantes e vestidas com luvas, sombrinhas e leques torcessem suas luvas para aliviar a tensão. Henrique Coelho Neto, escritor e pai de jogadores do clube, notou o gesto e o mencionou em uma de suas crônicas, dizendo: "Enquanto eles jogam, elas torcem." Assim, o termo torcedor passou a designar os fãs do esporte, em uma homenagem às mulheres que criaram essa tradição do Fluminense.
1996, o Fluminense terminou o Campeonato Brasileiro na 23ª posição e seria rebaixado para a Série B junto com o Bragantino. No entanto, uma denúncia de corrupção na CBF, em maio de 1997, mudou o destino do clube. Gravações clandestinas mostraram Ivens Mendes, presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, supostamente negociando o resultado de jogos para financiar sua campanha a deputado. Com isso, o STJD anulou o rebaixamento de Fluminense e Bragantino, deixando o campeonato de 1997 com 26 clubes. Álvaro Barcelos, presidente do Flu, comemorou o cancelamento com um champanhe, o que gerou repercussão negativa na época. Em 1999, o Fluminense venceu a Série C, mas o campeonato de 2000 enfrentou problemas. O São Paulo foi punido por usar irregularmente o atacante Sandro Hiroshi, e o Botafogo obteve pontos no STJD, o que rebaixou o Gama. O clube recorreu à Justiça Comum e, sem solução, a CBF substituiu o brasileiro pela Copa João Avelange em 2000, incluindo 116 clubes. No módulo azul, correspondente à Série A, o Fluminense, vencedor da Série C, foi convidado a participar e aceitou. Nas rodadas finais do Brasileirão de 2009, o Fluminense viveu um dos momentos mais épicos da competição. Com apenas 1% de chance de evitar o rebaixamento e uma campanha até então muito desfavorável, o clube foi apelidado de time de guerreiros. Sob o comando de Cuca, que assumiu em meio a uma temporada caótica, o Fluminense precisava de uma arrancada improvável para garantir sua permanência na Série A. A recuperação começou em 29 de outubro, quando venceu o Atlético Mineiro por 2-1 no Maracanã, seguido de uma vitória por 3-2 contra o Cruzeiro. Esse embalo resultou em triunfo sobre Palmeiras, Atlético Paranaense, Sport e Vitória, aproximando o clube da meta. Na última rodada, o Fluminense enfrentou o Coritiba no Couto Pereira, com a necessidade de apenas um empate para escapar do rebaixamento. O jogo foi tenso, o Marquinhos abrindo o placar e o Coritiba empatando logo depois. Em um confronto acirrado, o empate em 1-1 garantiu o Flu sua permanência na Série A, em um jogo que marcou tanto pela bravura dos jogadores quanto pela invasão de campo hostil ao final, protagonizada pela torcida adversária. A impressionante saga dos Guerreiros, de 2009, foi eternizada no livro Time de Guerreiros, a Epopeia do Tri, lançado em 2020, celebrando também o título brasileiro conquistado pelo Fluminense em 2010. O Fluminense Futebol Clube não é apenas um clube de futebol, é uma instituição que faz parte da história e da cultura do Brasil. Suas conquistas, rivalidades e a paixão de sua torcida o tornam um verdadeiro ícone do esporte. Obrigado por assistir. Se você é tricolor, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. E até a próxima.